Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um caminhão de dividendos que a Petrobras pode pagar. A empresa pode pagar mais de R$10 por ação, ou seja, um belíssimo dividendo para o investidor de Petrobras. E detalhe, para vocês que ficarem comigo aí até o final deste vídeo, existe um fator que pode fazer a Petrobras dobrar, ou seja, se valorizar mais de 100%. Então fiquem comigo aí até o final para vocês saberem qual é esse gatilho de crescimento. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar então sobre as ações da Petrobras. Para quem não sabe, a Petrobras representa 10,19% da carteira do canal. Então sim, eu tenho aí uma posição até que representativa na Petrobras e ela faz parte aí, consequentemente, tá, do portfólio da carteira do canal. E eu olho com carinho para a empresa no quesito de dividendos e também com uma perspectiva de oportunidade, também, né, ali em valorização. Quando o pessoal fala sobre Petrobras, eu vejo muita gente ficar aficionada em política. Eu super recomendo, pessoal, que vocês esqueçam política, tá? Por quê? Primeiro que o governo sempre vai precisar da Petrobras para receber dividendos. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, a empresa nunca vai quebrar. O que pode acontecer é ela passar ali por períodos turbulentos, mas totalmente controlável. O governo, assim como o Banco do Brasil, sempre vai ajudar a Petrobras para preencher o seu déficit orçamentário. Eu acho que quando você foca em Petrobras, você precisa ficar vidrado no produto que a empresa vende, no negócio da empresa, tá? Quando a gente vem aqui, ó, na composição de receita da Petrobras, a gente percebe que o carro-chefe da empresa é o petróleo e os seus derivados. Então, por consequência, o que traz aí, né, o grosso, no caso aqui, o grande resultado da Petrobras é justamente o petróleo. E aí, quando você olha para petróleo, pessoal, você tem que ficar vidrado no preço do barril do petróleo, o preço da commodity. Por quê? É uma lógica muito simples. Se o preço do barril do petróleo subir, a Petrobras tem resultados maiores. E se o preço do barril acabar caindo, a Petrobras acaba tendo resultados mais inferiores, né? Ou seja, resultados menores. Então, foquem neste ponto. Mas sabe um ponto que eu não vejo ninguém contando sobre Petrobras para vocês? Na verdade, dois, tá? Hoje, a Petrobras que temos hoje, ela é tecnicamente mais invulnerável. Como assim vulnerável, Pablo? Ela está mais protegida contra os ciclos de flutuação do preço do barril de petróleo. O primeiro ponto que faz a Petrobras estar bastante protegida é o quê? É justamente o seu custo médio por extração de barril. E vocês podem consultar isso aqui no próprio Investidor 10, indo aqui diretamente, ó, na análise de resultados do primeiro trimestre. Aqui nesse TRI, ela reportou o quê? O custo médio por extração de barril. E perceba que esse custo médio por extração está na faixa de $28. Então, olha só como o custo da empresa é baixo, né? Sinal que para ela ter prejuízo, o preço do barril precisaria vir abaixo dos $28. Pablo, é possível isso acontecer? É possível, portanto, não para sempre. Por quê? Porque se o preço do barril cair a tal ponto de inviabilizar a produção das petrolíferas, consequentemente congelar estoques, isso acaba prejudicando a economia real. E o mercado não vai deixar por muito tempo o preço da commodity neste patamar, ele rapidamente vai revalorizar novamente. Por exemplo, isso aqui aconteceu em 2016, subiu rapidamente, questão de meses. Aconteceu em 2020, o preço caiu da commodity, chegou a beirar aqui
20 dólares o barril, em um mês subiu tudo de novo. Então, pessoal, é inviável vocês pensarem que o preço do barril do petróleo, uma commodity internacional, vai ficar em níveis tão baixos. O que pode acontecer é uma queda? Mas ela tem um limite. Até porque isso faz com que as petrolíferas congelem a sua produção e prejudique o mundo todo, não somente a Petrobras, mas outras petrolíferas também, tá? Porque este preço aqui de barril, ele não é somente para a Petrobras, e sim para todas as petrolíferas mundiais. Então, vai muito além do que a gente imagina. Consequentemente, hoje, antigamente a Petrobras ela sofreu prejuízo por quê? Porque ela tinha uma dívida líquida muito superior, a empresa tinha aqui por consequência, né, um custo médio por extração de barril o dobro, então era normal a Petrobras antigamente não ter toda essa eficiência, totalmente diferente de hoje, tá? Hoje a empresa tem ali essa proteção, né, de estar mais protegida tanto contra a flutuação de preço do barril e também ter ali um lifting cost, né, o custo médio por extração de barril mais baixo. Fora que a Petrobras tem reportado resultados excepcionais, pessoal, pegando aqui, ó, a análise do segundo trimestre de 2025, mesmo com o preço de barril, né, depreciado na faixa ali de 60 a 66 dólares, pessoal, a empresa tem reportado aqui, ó, 9,2 bilhões de dólares em EBITDA. Sabe quanto isso daqui significa? Se eu colocar aqui em real, multiplicando aqui a cotação do dólar a 5,30, temos aqui 48,7 bilhões de reais por trimestre. Então, se eu multiplicar por 4, a Petrobras está tendo um EBITDA na faixa de 195 bi por ano. É uma empresa muito lucrativa, pessoal. Então, está longe da Petrobras ter um resultado ruim, tá? Fora que com esse endividamento controlado, isso acaba aí trazendo muita vantagem competitiva para o investidor de médio a longo prazo de Petrobras. E agora, partindo um pouco aqui para valuation, olhar essa questão aí de tanto potencial de valorização de dividendos, olhando primeiramente para dividendos, tá? Bom, hoje a empresa, caso o preço do barril esteja acima de 40 dólares, ela paga um mínimo para o investidor, coisa que ela não fazia antigamente, tá? Ela paga 4 bilhões de dólares, o que se eu multiplicar pelo dólar atual, temos ali 21,2 bilhão de reais em dividendos. E supondo que ela, no caso, faça uma multiplicação desse valor, supondo um resultado operacional já embutido aqui na empresa, ela pode pagar 42 bi em proventos. E aí, ó, você pega este valor em dividendos e subtrai pelo valor de mercado da Petrobras, que hoje está na faixa de 419 bilhões de reais. Então, nós temos aqui, ó, 10,1% de dividend yield para a empresa. Perceba que a média de dividendo da Petrobras é muito boa. Pablo, como descobre o valor de mercado? Pega a cotação da ação e multiplica pelo número de papéis, base acionária, tá? E olha que legal, pessoal. 10,1% de yield médio, isso aqui é muito alto. Porque pensem comigo, tá? Se a Petrobras, né, continuar crescendo a uma taxa modesta, 1 menos payout vezes aqui um ROIC de 13%, se ela continuar crescendo apenas 9% ao ano e eu considerar um dividendo médio na faixa de 10,1, temos aqui um retorno embutido no preço da ação de 19,2%. E detalhe que esse retorno embutido está sendo considerado caso o preço do barril se mantenha estável em 66 dólares. Imagina se a commodity sobe, a empresa poderia dobrar o dividendo, voltar a pagar ali 15, 16, 17%, como ela paga em cenários de ciclo de valorização extrema no barril do petróleo. E aí 16% de dividendo somado a 9% de crescimento, você pode ter um retorno embutido no preço da ação de 25% ao ano. Pablo, é irreal isso. Irreal será mesmo? Olha o quanto que a Petrobras deu nos últimos 10 anos. 1.415% de retorno. Se eu utilizar a taxa anual equivalente nesse investimento, 1.400% em 10 anos, isso aqui nos dá uma rentabilidade de 31% ao ano. Então, será mesmo que 25% ao ano em Petrobras é irreal? Olha, eu acredito que não, tá? E já ganhando da inflação, a empresa deu 804% nos últimos 10 anos. Então perceba que faz muito sentido e esse indicador de olhar para o retorno embutido no preço da ação acaba fazendo muito sentido. Por quê? Porque a empresa ela é cíclica, então em cenários de alta de preço de commodities, ela pode pagar acima do esperado e grande parte do retorno que a Petrobras trouxe para o acionista foi devido ao dividendo reinvestido na própria empresa. Até porque, se eu pegar aqui nos últimos 10 anos, apenas a cotação não se valorizou tanto. Perceba que saiu aqui na faixa dos R$8 para essa faixa dos 31, uma alta de mais de 200%. Então perceba que o grande retorno, o grosso da Petrobras, foi advindo dos dividendos, tá? Perceba aí que de fato é uma belíssima
oportunidade, tá? Se você tá olhando para uma lupa de longo prazo, e você vai, obviamente, precisar aguentar a volatilidade, porque é uma empresa de commodities, tá? Olhando aqui para outros indicadores, como, por exemplo, o EV sobre EBITDA, que funciona muito bem para ações cíclicas, a gente percebe que a Petrobras está barata, porque a média de EV sobre EBITDA da empresa fica nessa faixa de 7 vezes. Então, supondo, né, que a Petrobras vai ser cotada novamente pela sua média de EV sobre EBITDA, isso aqui poderia trazer para nós 1,1 trilhão de valor de mercado, o que se eu dividir pelo valor de mercado atual, a gente tem um potencial aqui, né, de valorização de 171%. E se eu utilizar o preço justo do Benjamin Graham aqui nessa conta, 22,5, vezes um EBITDA por ação de 10 e vezes o valor patrimonial de 31, a gente tem um preço justo de R$ 83, que dividido, né, pelo preço atual de 31, a gente tem aqui um potencial de alta de 169% na cotação. E adentrando mais, usando aqui o próprio PEG Ratio do Peter Lynch, que você mede a taxa de crescimento com quanto ela vale de valor intrínseco, pega aqui EV/EBITDA, né, e divida pela taxa de crescimento da empresa. Temos um PEG Ratio de 0,45. Peter Lynch falava que abaixo de 1 é uma barganha e abaixo de 0,50 é uma extrema pechincha. Perceba que Petrobras também, pelo indicador do Peter Lynch, parece ser uma empresa extremamente descontada. E detalhe, pessoal, para vocês aí que estão engateando comigo até o final deste vídeo, essa nem é a cereja do bolo. O grande segredo aqui na Petrobras é um fator que pode fazer a empresa dobrar a capacidade de produção no médio e longo prazo, que é a famosa margem equatorial. Pablo, o que é essa margem equatorial? A margem equatorial é um projeto que a Petrobras está explorando aqui no mar, que vai fazer com que a produção de petróleo dobre no longo prazo, a demanda cresça. E pense comigo de uma forma: se temos uma produção crescente dobrando, é uma empresa dobrando de tamanho na sua produção, e se o preço de commodities estiver estável e o seu custo de extração continuar diminuindo, isso aqui de fato é um grande gatilho de destravar um valor imenso para o acionista. Por quê? Bons dividendos sendo pagos, demanda de petróleo crescendo, custo de extração diminuindo e preço de commodity estável e em alta, isso poderia fazer a Petrobras trazer um retorno imenso, tanto de valorização e de bons pagamentos de proventos. E claro que enquanto essa margem equatorial ainda não acontece, a empresa já tem aumentado a produção, já tem feito confirmação de novas descobertas, já fez aqui, né, o campo de Búzios também, que destravou 12 milhões de metros quadrados de gás aqui na empresa e 225 mil barris de petróleo. Então perceba que de fato, né, é uma grande riqueza que a Petrobras traz para o Brasil. Então é irreal pensar que a empresa vai quebrar. Na verdade, muito pelo contrário. Eu acho que tem um futuro promissor, por mais que tenha aí um pouco dessa intervenção política. E na verdade é até bom, né, ter uma intervenção política, porque pode salvar a empresa em momentos de complicado, porque o governo acaba precisando da empresa aí, né, no caso, para preencher o seu déficit orçamentário. Nossa, Pablo, é extremamente difícil fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que me traga, né, uma previsibilidade, praticidade, mitigue meu risco e traga um potencial de retorno maior na bolsa sem eu ter tanto trabalho? Porque eu não tenho tanto tempo, Pablo. Eu sou investidor iniciante, para mim que sou investidor avançado, não tem aí consequentemente também esse tempo que você tem. Então você tem algo que me proporcione, que facilite a minha jornada? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que você tem acesso a mais de 100 ações aqui em tempo real para você estudar, tá? Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, sem que você tenha que se ter um trabalho para que isso aconteça. Por quê? Porque já tem algoritmos que fazem isso por você, tá? E também você tem aqui outra vantagem incrível, que é os indicadores mais valiosos pelos grandes investidores, tá? Que funcionam muito bem. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, tá? Todos esses investidores colocaram seus indicadores aqui com altíssima previsibilidade. Por quê? Porque todos esses daqui, pessoal, são baleias do mercado financeiro
conseguiram retornos acima de 25 a 30% ao ano facilmente. E aí eles colocando isso aqui ao seu favor, você consegue identificar empresas que estão ali, né, num bom momento de compra, como por exemplo aqui, né, várias ações que estão nessa lista estão com altíssima margem de segurança. A própria Petrobras mesmo, ó, potencial de mais de 300%. Então olha só que tem muito ouro aqui para vocês explorarem e perceba aqui que tem várias ações que estão ultra baratas nesta planilha. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará aqui na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará aqui, pessoal, na bio do canal, tá? Basta você vir aqui diretamente na biografia do canal e apertar aqui a parte de mais, e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora que você também pode se tornar membro deste canal, porque tem um conteúdo de qualidade aqui para vocês, e também recomendo que vocês me sigam no Instagram, porque lá tem notícias de qualidade todos os dias aí para vocês, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem aí se vocês têm Petrobras e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, eu tenho a empresa em carteira e acredito aí no longuíssimo prazo na empresa. Estou ciente também da volatilidade, dado de que é uma empresa cíclica, mas se você pagar um preço competitivo, você consegue mitigar esse risco e trazer um potencial de retorno mais interessante na sua carteira. E nada é recomendação, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus no próximo vídeo e fui!